Oi gente, meu nome é Bárbara, eu sou professora de Biologia e hoje a gente vai ter uma aula de introdução à genética, explicando os principais conceitos da área para a gente estudar as futuras matérias dessa unidade. Começando a falar que os organismos vivos, desde as bactérias até nós, seres humanos, possuem células na sua composição. Então, os organismos vivos possuem essas células organizadas em tecidos ou em órgãos, ou mesmo sendo uma única célula, como é o caso das bactérias. Mas o que a gente precisa saber é que dentro das células a gente tem o nosso DNA, que é a nossa estrela na genética, É o nosso objeto de estudo, na verdade, na genética. E esse DNA, ele é organizado em cromossomos. Então ele pode estar de maneira descondensada, mostrando a sua dupla fita, ou de maneira condensada com proteínas, tornando-se um cromossomo condensado, que é aquilo que a gente observa nas fotos, Então, um cromossomo nada mais é do que uma sequência de DNA, certo? Contendo vários genes e que possuem funções específicas. Então, os seres humanos possuem 23 pares de cromossomos, 23 pares de sequências nucleotídicas contendo vários genes. Mas os outros animais, os outros seres vivos, fungos, plantas, bactérias, possuem outra quantidade de cromossomos na sua composição. Então, se a gente pegar esse pedacinho pequeno aqui de cromossomo, a gente vai encontrar, então, a nossa dupla fita de DNA, certo? Que contém 2 genes diferentes nesse exemplo aqui. E um gene nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos, que pode ser A, T, C ou G, Então, a gente tem a sequência de nucleotídeos aqui dessa fita, complementar a sequência de nucleotídeos da outra fita do DNA. Lembrando sempre que DNA é dupla fita, em espiral e antiparalela. Bom, então a gente tem o nosso cromossomo, os nossos cromossomos dentro das nossas células, sempre é a mesma quantidade de cromossomos dentro de todas as células do organismo, que possuem a mesma quantidade de DNA. Esses cromossomos possuem uma sequência específica de genes, ou sequências de nucleotídeos, Então, a gente pode dizer que o DNA, ele é o cofre que armazena as informações genéticas. Ele é a molécula biológica responsável por armazenar as informações genéticas que vão conferir, que vão fornecer as características biológicas dos seres vivos. Então, por que o seu gato é caramelo? Por que a flor é rosa? Por que o seu cabelo é crespo? Por que a vaca é malhada? Todas essas características biológicas, elas são fornecidas, elas são armazenadas no DNA. DNA é a molécula que contém a receita para essas características. E dentro das nossas células, a gente tem uma quantidade enorme de DNA, tanto dos seres humanos, de nós homens, quanto de outros organismos. Mas nem todo o DNA que está dentro das células vai fornecer informação para essas características. Então, o DNA, a sequência de DNA específica que fornece essas informações, a gente chama de gene. Então, o gene nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos que está localizado numa região específica de um cromossomo, certo? É uma sequência de DNA que está naquela região do cromossomo que codifica um produto funcional, que pode ser uma proteína ou um RNA. Então, vamos pegar como exemplo aqui o pigmento da cor de olho. Então, vejam, nós conhecemos pessoas de cor de olho preta, cor de olho castanho, cor de olho azul, cor de olho verde, cor de olho caramelo. A gente tem uma quantidade enorme de cores para olhos, Mas a característica cor de olho depende da quantidade de uma proteína que a gente tem nos tecidos dos olhos, que é a melanina. Então, pessoas que têm mais melanina no tecido dos olhos têm um olho mais escuro. Pessoas que têm menos melanina têm um olho mais claro, certo? Então, assim, de maneira bem básica, é desse jeito que funciona, mas é óbvio que mais pra frente eu vou explicar que a cor de olho não é uma característica tão simples assim como eu estou dizendo.
mas de maneira grosseira para entender é dessa maneira. Então, para um indivíduo que tem uma cor de olho específica, essa cor de olho vai ser gerada a partir da proteína melanina. Então, se ele tem mais melanina, ele tem o olho mais escuro. Se ele tem menos, ele tem o olho mais claro. Que, por sua vez, vai ser produzido a partir do gene da melanina. Então, vejam, o gene da melanina, que está localizado em um cromossomo específico das nossas células, vai produzir, tem a informação para produzir uma proteína funcional, que no caso é a melanina, que por sua vez é a responsável por gerar aquela característica física, que no caso é a cor de olho. Então vejam, o gene é essa unidade básica que fornece as informações necessárias para as características biológicas dos seres vivos em geral, desde bactérias até nós, seres humanos. Ok? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso genoma humano, os nossos cromossomos humanos. Os humanos têm 23 pares de cromossomos, né? Sendo 22 cromossomos em comum e 2 sexuais, né? Pode ser o Y ou o X. Se for mulher, XX, se for homem, XY. Bom, imaginem que dentro de cada cromossomozinho desse daqui, de cada parzinho desses, a gente tem milhares de genes aqui dentro. Então, a gente tem genes aqui nesse cromossomo 3, genes aqui nesse cromossomo 9, genes aqui no cromossomo 17 e assim por diante. E são esses genes que vão fornecer as informações necessárias para as características biológicas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um diagrama, né, uma figura mostrando as diferentes doenças humanas e aonde estão localizados os genes para essas doenças, que são de fundo genético, né, que são herdáveis. Então, por exemplo, hemofilia. Hemofilia, que é uma doença que causa problemas de coagulação, né, um problema grave de sangramento. O gene para hemofilia está dentro do cromossomo X, está aqui, ó. Vejam que a setinha da hemofilia vem até aqui embaixo. Enquanto que o gene para fibrose cística, o gene que causa a fibrose cística, a doença fibrose cística, está localizado no cromossomo 7. Então vejam, cada gene tem uma localização específica dentro dos cromossomos, uma sequência de DNA específica que vai gerar uma proteína específica que é funcional ou não. Quando ela é funcional, ela gera uma característica biológica. Quando ela está defeituosa, ela pode causar doenças, como por exemplo essas que eu disse. E esses cromossomos é que são herdados, que são passados para a próxima geração. Então, a transmissão dessas características biológicas dos pais para os filhos, a gente chama de herança ou hereditariedade, certo? Então, vejam, a gente sempre se parece mais com os nossos pais ou com parentes próximos do que com pessoas desconhecidas, com indivíduos que a gente não conhece. Por quê? Porque são os nossos pais que transmitem as informações genéticas para gerações seguintes, para os filhos, né? No caso, somos nós. Então, essa transmissão dessas características é o que a gente chama de herança ou herdabilidade, ou hereditariedade. E o estudo dos mecanismos, ou seja, o estudo de como essas características são transmitidas dos pais para os filhos, ou da geração parental para a geração dos filhos, é a genética. A genética estuda exatamente isso. Como que funciona a herança? Como que os pais passam para os filhos características? Lembrem-se, vocês têm que ter em mente que não são exatamente as características que são passadas, mas a informação para aquela característica. De que maneira? Através da fecundação. Olhem só, a gente tem aqui um exemplo, os 46 cromossomos paternos, né? Um pai que possui os 46 cromossomos humanos. Dentro de cada cromossomo, de cada par de cromossomo, a gente tem os genes específicos. E aqui a gente tem os 46 cromossomos maternos, sendo que dentro de cada par de cromossomos maternos, a gente tem os genes específicos.
Na geração de gametas, a gente produz gametas com metade daquela informação cromossômica. Então, em vez de eu passar as duas cópias para o meu espermatozoide, uma cópia só vai. Então, a gente tem uma cópia do 1, uma cópia do cromossomo 2, uma cópia do cromossomo 3 e assim por diante. E a mesma coisa para o óvulo. A mãe sempre vai produzir óvulos com uma cópia do cromossomo 1, uma cópia do cromossomo 2, uma cópia do cromossomo 3 e assim por diante. Quando acontece a fecundação, a gente gera um organismo novo, um filho, com metade da informação genética vinda dos pais e metade da informação genética vinda da mãe. Então, nós somos a mistura, ou seja, nós somos a combinação de cromossomos paternos com cromossomos maternos, ou seja, genes maternos, paternos, localizados na mesma região cromossômica. Então, eu sempre herdo uma cópia do gene do pai e uma cópia do gene da mãe. Por isso que a gente é sempre mais parecido com os pais do que com outros indivíduos. Porque a gente tem metade da informação genética do pai e metade da informação genética da mãe. E são essas informações genéticas que vão fornecer a receita, né, para produzir as características biológicas nossas. Então, aquele conjunto de genes que nós possuímos, que um indivíduo possui, a gente chama de genótipo. É óbvio que na genética, né, a gente não estuda o genótipo como um todo, ou seja, todos os genes que um indivíduo possui. A gente sempre estuda uma característica, sempre estuda característica por característica. E a gente representa o genótipo com letras do alfabeto. Então, e no caso dos seres humanos, porque nós somos diploides, ou seja, porque a gente tem pares de cromossomos, né? A gente sempre representa com duas letras, a mesma letra do alfabeto. Então, azão, 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 azinho, azinho, azinho. Aí para outro gene, bezão, 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 bezinho, bezinho, bezinho. Então, sempre A, B, C, D e assim por diante. Então, vamos tomar como exemplo aqui duas características biológicas que a gente observa, que é a capacidade de enrolar a língua em U e o lóbulo da orelha, preso ou solto. Então, essas duas características são controladas por genes. Se a gente tem o gene para enrolar a língua em U, a gente enrola a língua. Se a gente não tem o gene, a gente não enrola. E a mesma coisa para o lóbulo da orelha preso. Se a gente tem o lóbulo da orelha preso, a gente não tem o gene. Se a gente tem o lóbulo da orelha solto, a gente tem o gene. Então, nesse caso aqui, a gente herdou um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Ok? No cromossomo do pai, a gente herdou a cópia do gene que a gente chama de Tzão, ou T maiúsculo. E na cópia da mãe, na cópia do gene da mãe, do cromossomo da mãe, a gente herdou a cópia Tzinho, para a capacidade de enrolar a língua. Então, a gente diz que o genótipo do indivíduo para a característica enrolar a língua em U é Tzão, Tzinho. Certo? Agora, para o lóbulo da orelha, no cromossomo herdado do pai, a gente herdou o gene Bzinho. E no cromossomo herdado da mãe, a gente herdou o gene Bzinho também. Então, a gente diz que o genótipo de lóbulo da orelha desse indivíduo é Bzinho, Bzinho. Certo? Agora, vejam. Eu tenho cópias diferentes do mesmo gene para a capacidade de enrolar a língua e cópias iguais do gene em lóbulo da orelha. Essas cópias a gente chama de alelos. Os alelos são os genes situados na mesma posição no cromossomo e que estão relacionados à mesma característica. Eles sempre são herdados dos genitores, ou seja, uma cópia a gente herda do pai, uma cópia a gente herda da mãe,
e eles podem ser iguais ou diferentes. Então vejam, aqui a gente tem alelos iguais para o gene lóbulo, que confere a característica lóbulo da orelha, e aqui a gente tem alelos diferentes para o gene que confere a característica capacidade de enrolar a língua, certo? E eles sempre, o par de alelos sempre está nos cromossomos homólogos. Então, vejam, vamos supor que esse é o cromossomo 1 nos humanos. Então, esse é um cromossomo homólogo do 1 e esse é o outro cromossomo homólogo. Eles formam pares. Então, nesse caso aqui, o genótipo tesão-tezinho confere a capacidade de enrolar a língua em U. Então, a pessoa enrola a língua. O genótipo lóbulo da orelha, bezinho, fornece a característica lóbulo da orelha preso. Então, a gente tem aqui sempre a representação dos genótipos, sempre tem que ter os dois alelos, sejam eles iguais, se fosse tesão, sejam eles diferentes, se fosse tesão-tezinho, que é o caso. Ok? Então, olha, a gente tem aí dentro de genótipo, que é o conjunto dos nossos genes, a definição de alelos, que são as formas alternadas, as formas alternativas de um mesmo gene. Bom, agora a gente tem uma segunda definição dentro de genótipo, que é a definição de dominância e recessividade. Percebam, nesse caso, capacidade de enrolar a língua em U, eu tenho só uma cópia do tesão. E essa única cópia do tesão conferiu a mim a capacidade de enrolar a língua em U. Então, quando eu tenho um alelo que uma única dose desse alelo basta para conferir aquela característica, eu digo que ele é um alelo dominante. Ele domina o outro alelo. Eu só preciso de uma cópia dele para possuir aquela característica, certo? Agora, no caso do lóbulo da orelha, vejam, eu preciso das duas cópias minúsculas para ter o lóbulo da orelha preso. Nesse caso, a gente diz que o gene é recessivo, ou seja, eu preciso de uma dose dupla dele para determinar uma característica. Perfeito? Então, o gene dominante significa que eu preciso de uma única cópia dele para manifestar a característica, e geralmente eu expresso ele em letra maiúscula. E um gene recessivo, ou seja, um alelo recessivo daquele gene, é quando eu preciso de uma dose dupla dele para expressar a característica, e eu sempre expresso de maneira minúscula, em letra minúscula. Quando eu herdo as duas cópias dominantes, eu digo que para aquela característica eu tenho um genótipo homozigoto dominante. Então, se eu herdei as duas cópias tesão, eu sou homozigota dominante e eu enrolo a língua em U, ok? Porque ele é dominante, então eu tenho as duas cópias e eu enrolo a língua em U. E a cópia que confere essa característica. Agora, se eu herdo uma cópia dominante e uma cópia recessiva, eu digo que eu sou heterozigota, mas eu ainda assim vou expressar a característica, a capacidade de enrolar a língua em U. Ok? E por fim, se eu possuo as duas cópias, os dois alelos do gene recessivos, o alelo Bzinho e Bzinho aqui no caso, eu digo que eu sou homozigota recessiva. Então eu preciso das duas cópias para determinar a característica. No caso, o lóbulo da orelha é preso. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Bom, então dentro dos nossos cromossomos a gente tem uma quantidade gigantesca de genes que vão conferir características diferentes para a gente, que vão ser executadas em diferentes órgãos. Então a gente viu o gene da cor de olho, que vai funcionar no olho. A gente viu o gene do lóbulo da orelha, que vai funcionar, que vai ser expresso na orelha. Então, o gene de capacidade de enrolar a língua é expresso na língua. Eles são expressos em locais diferentes, dependendo da sua função.
E aí, todas essas funções, essas características morfológicas que a gente observa no indivíduo, a gente chama de fenótipo. Então, o genótipo, que é aquele conjunto de genes, vai fornecer informação para um fenótipo, para uma característica biológica. Então, se eu falo lóbulo da orelha preso, capacidade de enrolar a língua em U, a cor do olho claro, o cabelo enrolado, o meu nível de colesterol, eu estou falando de fenótipo, eu estou falando de característica observável, ok? Se eu estou falando a cor do olho azul é Bzinho, 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 Bzinho é o meu genótipo, a cor do olho azul é o meu fenótipo. Perfeito? Então vejam, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem o nosso gene W, que possui 2 alelos. Um alelo dominante, que dá o aspecto roxo para a flor, e um alelo recessivo, que dá um aspecto branco para a flor. O alelo dominante a gente chama de W maiúsculo, Wzão, vamos dizer assim, e o alelo minúsculo, Wzinho. Então, quando eu tenho um genótipo, ou seja, um par de alelos Wzão, Wzão, o meu fenótipo, a característica que eu observo, é a cor roxa da flor. Quando eu tenho um genótipo Wzão, Wzinho, eu tenho um genótipo heterozigoto para um fenótipo cor de flor roxa. E quando eu tenho um genótipo Wzinho, Wzinho, ou seja, homozigoto recessivo, eu vou ter um fenótipo cor de flor branca. Entender? Então vejam, eu tenho os meus alelos para o meu gene W, eu tenho os meus genótipos possíveis para aquela situação, então o genótipo Wzão, Wzão, homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. E os meus fenótipos possíveis, ou seja, as características que eu vou observar, que é cor de flor roxa, cor de flor branca. E a mesma coisa para o lóbulo da orelha. Então, eu tenho meu gene B, que confere se a orelha é solta ou é presa, ou se o lóbulo da orelha é solto ou é preso. Então, o Bzão dá aspecto lóbulo de orelha solto, que forma essa curvinha, né? E Bzinho é o alelo para lóbulo de orelha preso. Quando o meu genótipo é Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, o meu fenótipo é orelha solta, lóbulo de orelha solta. Quando o meu genótipo é Bzinho, Bzinho, o meu fenótipo é lóbulo de orelha presa, ou seja, ele não forma aquela curvinha. Então, essa é a diferença entre genótipo e fenótipo. O genótipo é o gene que eu carrego, né? E o fenótipo é a característica que eu observo. Mas vejam, nem sempre o fenótipo condiz com o meu genótipo. Por que nem sempre isso acontece? Porque existe um negócio que a gente chama de fator ambiental. Muitas das vezes, a característica biológica que eu observo, ela é influenciada pelo ambiente. Então, por mais que eu tenha um genótipo que diz uma característica X, a influência do ambiente pode mudar aquela característica. É o caso que a gente observa, por exemplo, em gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, eles têm o mesmo genótipo, ou seja, eles compartilham o mesmo DNA, né? Porque eles vêm do mesmo óvulo fecundado, eles vêm do mesmo zigoto gerado. Quando a gente tem uma influência de ambiente que não interfere na característica, ou seja, o ambiente ele é igual para os dois casos, vejam, a gente tem um fenótipo igual, características biológicas iguais. Então vejam no caso dessas gêmeas aqui, não mudou, elas são idênticas, né? A gente observa pouquíssimas diferenças entre uma e outra. Mas quando o ambiente é diferente, pode mudar aquilo que a gente vê, por mais que o genótipo seja igual. Então, por exemplo aqui, esse gêmeo, ele é maratonista, ele corre. Enquanto que esse gêmeo é fisiculturista, ele malha pra caramba, né? Ele compete como fisiculturista. Então vejam que a influência do ambiente, que nesse caso é a prática de exercício físico, mudou aquilo que a gente está vendo. Por mais que eles tenham o mesmo genótipo, ou seja, a mesma carga genética, os mesmos genes na sua composição.
Então, alguns fatores ambientais podem mudar o nosso genótipo, como, por exemplo, a nossa alimentação, a presença de alguma toxina no ambiente que a gente vive, a prática ou não de exercícios físicos, sedentarismo, né? Então, a quantidade de sol que a gente toma, tudo isso interfere nas nossas características biológicas, por mais, naquilo que a gente vê também, né? Por mais que o nosso genótipo diga uma coisa. Então, se você e seu irmão, se vocês são gêmeos idênticos, você fuma e seu irmão não, o fumo vai mudar suas características biológicas. Ele é um fator, uma influência do ambiente importante. Então, a gente tem que ter em mente que fenótipo é a junção de genótipo mais a influência do ambiente. Quando esse ambiente influencia enormemente nas características, certo? Por fim, a gente tem aqui um mapa mental para vocês tirarem um print e terem com vocês no caderno, na apostila de vocês, para vocês guardarem no celular, com os principais conceitos que a gente viu hoje, os conceitos de gene alelo, de cromossomos homólogos, de hereditariedade, genótipo, fenótipo, para vocês guardarem e estudarem para as próximas aulas, para que nas próximas aulas vocês tenham tudo isso em mente muito bem guardado, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixem nos comentários, mandem uma mensagem que eu vou tentar responder todo mundo. E na próxima aula de genética a gente se vê, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima!